Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, a mesa, nobres colegas, população aqui presente. Quero cumprimentar aqui de maneira especial o ex-vereador Domingos Geraldo, todos os amigos, estou vendo professores, estou vendo aqui também dois pastores, pastor Rodolfo, pastor Darcy, as autoridades também, polícia militar aqui, que a gente agradece pela presença. Todos sintam-se cumprimentados, também aqueles que assistem pela internet. Eu quero começar aqui dizendo da questão específica aqui da denúncia dessa noite. Eu acho que é para isso que as pessoas vieram aqui ouvir. Primeiro, a credibilidade do denunciante, que é o senhor Olair, sargento Olair. A gente tem uma admiração pelo trabalho do senhor que já desenvolveu nessa cidade e entende que essa denúncia não tem nenhum caráter eleitoreiro, ao contrário de que alguns às vezes querem passar para a população. Não, essa denúncia tem caráter técnico. Quando a denúncia ela vem bem fundamentada, não precisa de muitos escritos, em poucas palavras dá para entender, baseado e fundamentado em lei, e eu vou explicar aqui para os senhores que estão aqui hoje presentes. Então, o prefeito, quando ele manda uma lei orçamentária para o município, ele tem um prazo para cumprir. A gente não está falando aqui de um papel, uma lei orçamentária, um papel que a gente está fiscalizando. Não, essa lei orçamentária ela prevê o gasto no ano que vem, de 2016, de 64 milhões, quase 65 milhões de reais. Então a gente não está falando de um papel, a gente está falando de 65 milhões de reais do bolso do contribuinte cachoeirense. É importante distinguir isso, para que as pessoas não fiquem falando que é só uma questão da lei. Não, a gente está falando do dinheiro público. A lei orçamentária ela prevê o gasto com o dinheiro público. Sem a lei orçamentária, impede o poder de fiscalização da Câmara, porque a Câmara não sabe quanto que vai ser reservado por mês para pagar os funcionários. Ela não sabe quanto que vai ser reservado por mês para pagar os médicos. Ela não consegue distinguir quanto que vai ser pago com transporte, quanto que é pago com merenda. Ou seja, o orçamento é gasto sem ordenação correta do prefeito e sem a fiscalização da Câmara, porque ela não fez as diretrizes. As diretrizes não estão compostas, não estão claras. E a gente, nenhum vereador dá para dizer aqui que está claro. Primeiro, porque descumpriu a lei, decreto federal. Segundo, porque não comporta um planejamento, como bem disse aqui o vereador Cláudio. Então é como aprovar algo no escuro, algo que a gente vai dizer depois do ano que vem, eu não sei te informar quanto tem, porque a lei não preveu. Então isso é importante deixar claro, não é uma lei orçamentária, são 65 milhões de reais do bolso dos senhores que aqui estão. E essa lei, quando o decreto federal ele diz que ela tem que ser entregue no prazo, ela diz nesses termos que aqui estão. Artigo 4º do Decreto Federal 201 de 1967, que prevê os atos de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Artigo 4º. Constituem infrações político-administrativas cometidas por prefeito as condutas abaixo elencadas. Aí o inciso 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Então a denúncia do cidadão Olair, sargento Olair, não cabe interpretação. É texto de lei. O artigo é claro, eu vou ler mais uma vez para vocês. É crime de responsabilidade do prefeito deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Não tem como interpretar isso. É curto e grosso. O texto assim diz. A gente tem que cumprir a lei. Porque o que está acontecendo no nosso município? Não é só infringir essa lei, presidente vereador Aurélio. Se um cidadão comum pratica um crime, ele vai ter que arcar com as sanções da lei. Código Penal é claro, Código Civil é claro, as leis são claras. E elas servem para todos os cidadãos. Por que não servem para os políticos? E se não serviam para os políticos, não está na hora dessa casa começar a demonstrar que serve para os políticos dessa cidade? Não só para o prefeito, também para os vereadores cometerem crimes. Tem que valer para todos nós. Então a gente tem que fazer o mesmo peso e a mesma medida. Se quem infringe lei, o artigo é claro, infração da lei, cidadão comum, responde por esse crime, por que o prefeito não vai ser nem investigado se ele infringiu a lei? Onde existe coerência nisso? A gente tem que ser coerente com a lei. E o pior, o prefeito não infringe só essa lei. Esse é o pior. O prefeito infringe escancaradamente a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Está aqui os servidores, passou o 5º dia útil, cadê o salário? Então ele infringe decreto federal, ele infringe lei trabalhista, CLT.
quando ele não paga o pagamento no 5º dia útil, quando ele não paga as férias, quando ele não quita as dívidas trabalhistas dos funcionários que foram demitidos, e quando ele não deposita o fundo de garantia dos funcionários. Então a CLT também totalmente desrespeitada, ele está infringindo a CLT aqui também no município. Ele infringe legislação previdenciária, ele não recolhe INSS das pessoas. Isso configura crime de apropriação indébita. Essa casa não pode fingir que isso não está acontecendo. É crime de responsabilidade do prefeito acontecendo no município. Ele não respeita a lei federal da transparência. Ele não publica no site, no seu portal, as licitações do município. Então ele desrespeita a lei federal da transparência. E o que isso acontece? A gente fica falando em lei, mas o que isso acontece na prática? Quando o prefeito é responsável, quando ele não respeita sequer as leis do nosso país. Ele gera calote na empresa de lixo. Seu orçamento ele não consegue pagar o serviço de lixo. Então tudo isso que aí está é uma grande farsa. É falta de pagamento, por isso que não recolhe o lixo. Ele não tem gerência para pagar o sistema de lixo. Ele dá calote nos funcionários que fizeram a limpeza de capina e de roça. Vários vieram aqui, foram demitidos, contrato cancelado, não receberam seus pagamentos. Ele dá calote nos médicos, pela falta de orçamento. E nos demais funcionários da saúde, não consegue pagar. Ele dá calote nos professores e nos demais funcionários da educação. Ele não consegue gerir a verba do Fundeb para pagar em dia os profissionais, servidores da educação. Essa falta de planejamento, essa desorganização gera falta de exames básicos. Está limitado por posto de saúde 10 exames de sangue por mês na nossa cidade. As pessoas vêm aqui em cada situação que vocês acreditam, a situação que as pessoas se encontram nesse município. A gente tem um cardiologista, um pediatra e 2 ginecologistas para atender toda a rede. Estou falando de um orçamento de 65 milhões de reais, que pode ser gasto nas contratações. A gente tem uma fila de exames de raio-x e de ultrassom de mais de 2 mil pacientes esperando por esses exames no nosso município. A gente já não tem mais internação, a gente já não tem mais maternidade. Falta até álcool em gel na Santa Casa, falta adrenalina. Se alguém tiver um infarto, precisar de um procedimento, não tem adrenalina para recuperar um paciente na cidade. Então a falta de uma lei orçamentária não é uma questão simplesmente de uma lei que deixou de ser entregue no prazo legal. É uma questão do dinheiro que vai ser gasto sem a mínima fiscalização dessa casa, se hoje essa fiscalização, esse requerimento, essa processante do Olair não for aprovada. É isso que está acontecendo nesse momento, nessa casa. E o que eu tenho a dizer para os senhores? Que a gente precisa se posicionar de alguma maneira, porque as pessoas precisam entender que são poderes distintos. Executivo, legislativo e judiciário. O judiciário está pagando seu salário em dia, os servidores recebem do Estado. Essa Câmara paga seus funcionários em dia, parabenizo o vereador Aurélio com cesta básica, com plano de carreira, e tudo funciona perfeitamente. O que não está funcionando é o executivo. Só que cabe ao legislativo fiscalizar o executivo. Então a gente acaba tendo uma culpa concorrente, se a gente não fizer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Julgar de acordo com os fatos. Como dizem os juízes, dei os fatos e eu dou o direito. A gente precisa aplicar o direito nessa casa na noite de hoje. Eu tenho certeza que essa casa vai dar esse exemplo. Tenho certeza, vereadora Marisa, eu não tenho dúvida disso. Aqui tem homens, pais de família, a gente vai aqui representando as pessoas que aqui estão. Importante a presença de vocês. Vamos dar o voto pela fiscalização no município. Porque isso a gente precisa mudar. Se a gente não muda essa cultura, como disse o vereador Cláudio, do combate à corrupção, a gente não dá o próximo passo. Enquanto não conter essa sangria do dinheiro público, não dá o próximo passo. E não dá para falar que é só uma questão de crise financeira. A Santa Casa já recebeu esse ano 7 milhões e 300 mil reais. 7 milhões e 300 mil reais para não conseguir pagar médico, para dar calote médico, para não conseguir comprar adrenalina, que não é caro, para não ter remédios básicos, exames básicos. Não é mais possível. Então não passa a ser uma questão de ideologia e posicionamento político. Como aqui disse o seu Carlinho, era preferível para a gente que a gente não precisasse passar por uma situação de estar votando uma denúncia. É desagradável para todos nós. Também não vejo com prazer tirar um prefeito de um cargo. Mas isso é uma medida extrema, quando se faz necessário, quando o gestor descumpre a lei, reiteradamente.
Não foi só uma vez que ele desrespeitou as leis, ele desrespeita reiteradamente. Um exemplo, por exemplo, com a verba do Fundeb. Já é o 5º mês, para concluir, presidente, é o 5º mês que atrasa o pagamento dos profissionais da educação. E não é possível que essa casa se omita na noite de hoje, diante de fatos claros, narrados aqui pelo sargento Olair. Muito obrigado e uma boa noite a todos.